Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje vamos conversar sobre maternidade atípica, desafios emocionais e o poder do acolhimento na transformação de vidas. Para isso, recebemos a psicóloga clínica Bruna Massa, mãe do Noah e do Davi, que fala sobre maternidade atípica e típica. Tem impactos positivamente a vida de muitas famílias. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Josi. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, da minha vida, da minha experiência dentro dessas duas maternidades. Uau. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Bruna. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial e também estamos ao vivo no nosso Instagram. É só você procurar lá, @Programa Empreendendo com Elas. E lá você pode deixar a sua mensagem ou até fazer uma pergunta aqui para a Bruna. É isso aí. Bruna, eu já sempre começo aqui no programa com as nossas mulheres, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Como começou tudo, que você é uma psicóloga maravilhosa, como que foi esse começo aí, para que nossas mães conheçam um pouco da Bruna. Sim. A minha trajetória, assim, como psicóloga, eu comecei a minha graduação, eu ainda não estava grávida do Noah, que é o meu primeiro filho, né? Certo. Daí, no decorrer da minha graduação, eu fiquei grávida dele. E com 7 meses de gestação, eu descobri que eu teria um filho atípico. Eu estava fazendo uma ecografia, foi no dia do meu aniversário, e foi nesse momento assim, que tudo mudou na minha vida. Então, eu descobri que ele ia ter um diagnóstico clínico grave. Ele teria, os médicos diziam que ele teria hidrocefalia severa. E foi um baque, assim, né, para mim. Então, os diagnósticos sempre diziam que talvez ele não fosse sobreviver. Então, isso foi, assim, mudou a minha vida completamente. E foi a partir dali que eu fui entrando nessa jornada da maternidade atípica, né? Foi ali que eu comecei a ser mãe atípica, por assim dizer, né? Então, foi assim que tudo começou. Foi a partir dali que eu comecei a ir atrás de conhecimento. Depois de um tempo ressignificando muitas questões dentro da minha trajetória, eu consegui voltar para a minha faculdade, eu tranquei ela por um tempo, e eu voltei para a minha faculdade de graduação de psicologia muito decidida de que aquilo ali fazia parte do meu propósito, né? Então, Sim. eu já entrei ali, voltei à minha graduação focada na maternidade atípica, né? Buscando todo o conhecimento dentro da minha abordagem para atender essas mães, para entender esse universo dentro da psicologia. E eu terminei minha graduação já entrando no atendimento clínico para mães atípicas. Hoje em dia, a maioria das minhas pacientes são mães atípicas. Eu também atendo outras demandas. Sim. Atendo também crianças de comportamento atípico. Mas o meu foco hoje é acolher essas mães que têm filhos atípicos. Nossa, muito, muito lindo isso, Bruna. E logo depois você nasceu Noah. Daí nasceu Noah. Nasceu Noah e eu comecei essa trajetória, assim, da maternidade. No começo, assim que ele nasceu, a gente não sabia se ele ia sobreviver ou não, né? E eu lembro até hoje que quando ele nasceu, foi uma alegria muito grande. Apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios que estavam por vir, eu estava muito feliz, porque o meu filho estava vivo. Sim. Então, eu lembro que ele foi direto para o hospital Pequeno Príncipe. E eu lembro que ali foi assim um dos primeiros momentos ali que eu senti que eu estava sendo, que as pessoas falam que a mãe atípica é guerreira. Muito. Sim. Muito. Sempre fui muito contra essa palavra no decorrer dessa trajetória, porque, né, a gente é simplesmente uma mãe que quer cuidar do seu filho. Sim. Mas eu acredito, em alguns momentos da minha vida, como nesse dia que ele nasceu, realmente a gente tem que colocar um escudo, uma armadura, e você tem que guerrear pelo seu filho, sabe? E eu senti ali que quando ele nasceu, eu pedi aquela alta o mais rápido possível, porque eu queria ir pro hospital ver o meu filho. E eu coloquei aquela cinta, tinha feito cirurgia, eu não fiz parto normal, Você né? fez a cesárea. Coloquei aquela cinta e parecia que eu estava colocando realmente a minha armadura,
sabe? Nossa. Eu coloquei o meu roupão, o meu chinelo, e eu fui direto pro hospital. Eu passei por aquele corredor do Pequeno Príncipe, o corredor comprido que tem lá. Você vira e você já tá direto na UTI neonatal. E, gente, só faltou uma espada, realmente, assim, porque eu senti que eu estava indo para minha primeira batalha com meu filho, assim, que era de conseguir vencer a UTI neonatal. Então, realmente, eu acredito que a gente, em alguns momentos da nossa vida, e aqui dentro da maternidade atípica que a gente está falando, a gente é muito guerreira. Né? Muito guerreira. A única coisa que... A questão que falta, eu acho que nessa sentença, é que a guerra não é só nossa, né? A gente tem uma batalha que é de todos nós, né? A gente precisa de pais guerreiros também, familiares que entrem nessa guerra, né? Sim. E eu acho que essa questão é bem importante, assim, porque muitas vezes essa parte, ser mãe atípica é guerreira e a gente não gosta de ser nomeada assim, mas a gente tem que ter orgulho das nossas batalhas também, sabe? Isso faz parte da nossa história. E foi ali que começou todas as minhas lutas dentro da minha jornada. E esse começo de gestação da minha vida com o Noah, assim que ele nasceu, foi muito avassalador. Então, eu fui completamente engolida pela maternidade atípica, que eu acredito que é muito legítimo e todas as mães acabam passando por esse processo. Assim que a gente descobre um diagnóstico, assim que a gente começa essa trajetória de terapias e médicos e consultas, a gente acaba vivendo por inteiro essa maternidade. Sim. Né? O que acontece, muitas vezes, é que, ao longo do tempo, a gente acaba esquecendo de olhar para si. A gente acaba olhando só para os nossos filhos. Que, nesse momento, nesse primeiro momento, é tudo que a gente tem. Sim, né? Sim. E a gente tem que cuidar, né, Bruna? A gente tem você que cuidar. Tá ali, você fala assim, ninguém... É proteger mesmo. Exatamente. É falar, não, ninguém encosta nele, ele é meu. Exatamente. E eu vou. E é a questão de muitos, eu quero pegar. Não, é melhor não. Exatamente. Deixa ele ficar um pouquinho mais forte, ele precisa das vacinas, ele precisa disso. Isso. No momento, não. E isso aí é da nossa, né? É da mãe. Ela vira uma leoa. Ela mesmo, vira realmente né? uma leoa. E, em especial, quando se é uma mãe atípica, redobra isso. Redobra. Uhum. E aí você, como a gente está falando até antes aqui de começar o programa, a gente esquece de ser realmente a mulher. E é onde também se cria muitos problemas. Exatamente. Porque tem pessoas que acabam não entendendo. Uhum. Né? E para você, aquele momento, claro, é muito importante você só pensa no teu filho. Uhum. Tem como, você não tem cabeça para pensar nem em boleto de banco naquele momento. Não. Nem se você tomou banho. Não consegue. E esse processo é um processo, realmente gradual. Sim. Até a mãe entender que existem outros papéis dela. Isso. É um processo. São doses homeopáticas de consciência que a gente começa a tomar. Sim. De que a gente precisa olhar outras áreas da nossa vida. E o que ajuda muito, me ajudou, e eu vejo atendendo outras mães, é o acolhimento psicológico. Então, naquela época, assim que eu recebi o diagnóstico do Noah, eu comecei meu processo de psicoterapia. Até todo psicólogo tem orientação pelo Conselho de Ética de fazer a psicoterapia, né? Então, eu comecei esse processo. E, assim, no começo, eu tinha todas essas questões que você me trouxe. Eu não conseguia delegar. Eu tinha o que a gente chama na psicologia junguiana de uma participação mística, de que eu tinha uma crença de que se eu não estivesse ali com ele 24 horas, ele não ia sobreviver. Ia acontecer alguma coisa. Isso. Se não fosse eu que estivesse cuidando dele, algo errado ia acontecer. Então, esse processo ali, nesse começo, para mim, foi bem difícil, porque eu esqueci de mim. Eu me entreguei totalmente. E aí invade medo do que vai acontecer com ele, invade incerteza do que vai vir. Eu lembro que ali no primeiro, segundo mês, eu até fiz um book com ele. Aquilo foi bem simbólico para mim, porque eu só tinha foto com ele no hospital, né? E a gente com aquele coque, com aquela coisa, sei, toda... E ele com aquelas roupinhas de hospital. Então, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar umas fotinhos com ele, porque eu não sabia quanto tempo que eu teria com ele. Então, eu queria ter uma memória bonita, sabe? Sim. Então, isso mexe muito com uma mãe, né? Mexe. Dentro da minha história, isso me tomou muito. Então, eu ficava com ele o tempo inteiro. A culpa de deixar ele. Então, eu lembro que para eu fazer uma unha era, assim, um acontecimento. Porque eu nem para sair para fazer nada eu queria fazer.
Então, aos poucos, eu fui entendendo. Por quê? Porque daí a gente não aguenta, né? O cansaço nos toma, a rotina é intensa. Isso. E você começa a perceber que, não, me anular não é prova de amor. Não. Eu me cuidar é, sim, uma prova de amor, não é egoísmo. Porque se a gente se cuida, consequentemente, a gente está cuidando do nosso filho. Sim. Aos poucos, eu fui vendo que aquilo não ia fazer bem para ele. Eu não conseguia aproveitar os bons momentos. Eu não conseguia, às vezes, por tá tão cansada, tá tão sobrecarregada, eu não conseguia aproveitar ali numa terapia que ele teve um progresso. Aquilo estava me tomando. Então, assim, eu estava percebendo que aquilo não estava fazendo bem nem para mim e nem para o meu filho. Sim. E, aos poucos, eu fui aprendendo a liberar essa culpa, ressignificar esses medos e realmente aprender a delegar, sabe? Exato. Aprender a delegar, aprender a ver dentro do meu contexto o que poderia ser delegado, passado, aceitar ajuda, porque Sim, eu também não conseguia importantíssimo, aceitar Bruna. ajuda. Eu queria tomar tudo para mim. Hoje em dia, a mulher, a gente carrega isso muito, né? A gente tem que dar Sim. conta de tudo. Sim, sim. Independente do tipo de maternidade que a gente leva, a gente tem esse papel de que nós temos que ser perfeitas em tudo, dar conta de tudo, e isso é uma crença. Isso não é uma verdade, né? A gente tem que entender que olhar pra gente é olhar pro próximo e olhar pros nossos filhos. Exatamente isso. E até porque a mãe precisa estar bem, principalmente emocionalmente, né, Bruna, para conseguir cuidar do filho. Exatamente. E o emocional conta muito ali, como você falou, você não conseguia nem se alegrar de tão cansada, de tão esgotada que você estava. Então, é algo que a gente sempre conversa aqui, que a mãe, aquela que cuida, né, precisa também se cuidar, para cuidar principalmente do seu emocional, né? Exatamente. E, assim, dentro da psicologia, a gente sabe hoje, né? Os nossos filhos, eles são uma extensão nossa. Então, Sim. até muitas vezes a gente diz que os filhos são um espelho invertido dos pais, tanto numa questão típica ou atípica, porque tudo que a gente vai engolindo, que a gente vai escondendo de questões nossas, das nossas sombras, os nossos filhos, inconscientemente, eles vão captar aquilo. Então, quanto mais a gente não lidar com as nossas questões, os nossos filhos vão trazer isso em forma de sintoma. Sim. Como? Com comportamentos desafiadores. Às vezes, aquele desenvolvimento que poderia alcançar um potencial X não vai conseguir chegar naquele momento, naquele auge Sim. de desenvolvimento. Então, muitas vezes, a gente diz, não adianta você estar com todas aquelas terapias em dia, tá com o físio, tá com o TO, tá com tudo, tá bonitinho, a gente tá levando no centro de reabilitação, a gente tá levando ele em todas as terapias, mas a gente não tá bem, aquela criança não vai conseguir se desenvolver. Não vai conseguir desenvolver. Exatamente isso, Bruna. E aí fica tudo estacionado. Porque você também começa a se cobrar, porque como você falou, mas eu estou fazendo tudo direitinho. E por que ele não está desenvolvendo? Porque ele está sentindo Exatamente. que você também não está sendo cuidado. Uhum. E aí aquela frase que você tem usado e falado muito, quem que cuida de quem cuida? Exatamente. Então, esse momento também é muito importante. Hoje a gente tem aí muitas pessoas, o poder público, tudo tem cuidado muito das crianças. Mas, como você falou, quem que está cuidando dessa mãe, dessa cuidadora? Porque ela deixou de ser mulher e vem a ser só uma mãe cuidadora. Exatamente. E ela passa horas dentro de espaços, cuidando, aguardando, às vezes comendo só uma bolachinha enquanto o filho está passando por uma fono, daqui a pouco tem que sair, tem que correr para levar para a escola, porque o ônibus passa para pegá-lo, depois volta, no outro dia tem uma fisioterapia para fazer. E, nesse momento, ela não conseguiu nem saber que horas que ela realmente vai comer ou vai tomar um banho. Então, a gente vê que ainda precisa de muito cuidado com essas mães, né? E você viveu isso, né? Mesmo você tendo todo um suporte, você viveu esse momento, porque, como você falou, você queria fazer tudo. Exatamente. E é assim que a gente ressalta também que a questão financeira aqui, ela é importante, mas ela não é tudo. Sim. Então, uma coisa não substitui a outra, assim, sabe? O apoio emocional não substitui o apoio financeiro e vice-versa. Então, eu vejo por mim. Eu, com todas as condições, eu poderia ter tido uma equipe já de cara.
Mas a mãe, eu dentro da minha história, eu não consegui aquilo. Eu queria cuidar dele. Então, eu me anulei mesmo, em muitos momentos. Eu precisei desse apoio emocional para ressignificar a minha jornada. Sim. Então, imagina para aquela mãe que não tem o apoio financeiro, né? Isso. Aí que você vê que o apoio emocional é muito importante também para ela conseguir sustentar toda aquela situação, sabe? E entender que, claro, o filho está muito bem assessorado, está tendo muitas ferramentas para a gente conseguir terapia, para a gente conseguir apoio, reabilitação. Isso é ótimo, isso está em alta, o governo, as políticas estão olhando para isso, isso é muito bom. Sim. Mas entender que aquela criança ela faz parte de uma rede. Aquela criança ela tem todas as complexidades de contexto em que ela está inserida. O ambiente interfere muito no desenvolvimento daquela criança. Muito. E dentro desse ambiente está quem? Está a mãe. Tá, mãe. A mãe é o vínculo principal daquela criança. A mãe, o pai ou o cuidador. Quem estiver ali responsável por aquela criança, existe uma ligação muito forte entre aquela criança e seu responsável. Então, você cuidar dessa pessoa, você está cuidando da criança. E aquela pessoa, ela é a base para todo o desenvolvimento daquela criança. Então, talvez a gente esteja ali precisando ampliar um pouquinho o nosso olhar naquele cuidado, sabe? Exatamente Bruna, isso. e como foi para você quando você decidiu começar a ajudar outras mães, tanto com o teu conhecimento, com a psicologia, quanto com a tua experiência prática? Isso, para mim, foi, assim, primeiramente, uma coragem minha. Uma assim, coragem. sabe? Parabéns, Bruna, porque não é fácil. Não. Eu precisei, assim, estar muito preparada para lidar com questões vulneráveis minhas, para lidar com medos meus, para passar realmente essa vulnerabilidade minha, porque a gente tem nossas dores. Então, eu precisei ressignificar tudo isso para conseguir estar aqui falando de uma maneira que seja leve, que seja que possa ajudar, que possa compartilhando, que possa agregar na vida dessas mães. Então, eu me preparei para isso realmente, assim. E eu sinto que eu fui preparada, né? Isso se tornou um propósito para mim. E tudo faz sentido no final, né? Todos os pontos acabam se ligando. Então, o fato de eu ter começado essa trajetória da psicologia, com certeza, fez parte ali de um plano maior para mim nesse sentido. E poder estar ajudando na vida dessas mães hoje, eu sinto que, assim, é o meu lugar, sabe? E poder ter passado e ressignificado toda a minha história e ter ferramentas para ajudar elas a também conseguir fazer isso é muito importante. Não, e é lindo, porque a gente vê que realmente você realmente vem esse propósito. E até a questão da fé também, né, Bruna? Porque muitas vezes eu acredito que quando acontece algo com a primeira coisa que a gente faz, a gente meio que briga com Deus, né? Você fala, meu pai, mas eu fui uma filha tão boa, né? Uma irmã tão boa, e por que comigo? Porque a gente tem isso também de se culpar, porque nós, mulheres, nós se culpamos muito. Então, a gente tem essa questão do por que comigo? E aquela briga com Deus, né? Até você realmente entender que todo o amor, todo o propósito, que nada, nenhuma folha que está começando aí, de repente, daqui a pouco a cair, ela não cai à toa, não é por acaso. Então, a gente também tem que saber esse momento da fé, porque isso é muito importante para as nossas mães atípicas, porque senão a gente se revolta, Bruna. A gente se revolta com o mundo também, né? Com as pessoas próximas, e acaba você ficando aquela pessoa assim um pouco amarga, justamente porque você é o não aceitar. Né? E, infelizmente, a gente também vamos falar, como eu falo aqui no programa, graças a Deus, sempre digo que a gente conversa com mulheres reais, com aquela mulher do dia a dia mesmo, da batalha. E muitas passam pela questão também, Bruna, da situação do abandono do seu marido, do seu esposo, do seu namorado, quando diz que não aguenta, que ele não dá conta e ele a deixa. Então, veja só o quanto que essas mulheres elas são torturadas todos os dias, porque além delas terem que dar aquele amor, aquele cuidado, uma atenção maior, ela ainda precisa lidar com esse outro trauma que ela acabou de ser deixada ali e, tipo, como se fala, né? O problema é seu, o filho é seu e eu fui.
E aí a gente tem que voltar e falar assim, eu preciso realmente conversar com Deus, ter a minha fé. Então, eu vejo que para você também, nessa questão, teve muito a fé também, fala muito, né, Bruna? Aqui a gente volta a reafirmar essa questão da importância de acolher essa mãe. Você veja uma mãe que muitas vezes não tem uma rede de apoio física ali do lado dela. Exatamente. Né? Então, como que ela vai construir ali os seus pilares que vão sustentar toda essa trajetória, né? A fé, com certeza, é um grande aliado. Grande aliado. E o processo do acolhimento psicológico, ele vai trazer essa fortaleza para a mãe. Então, muitas vezes, ela vai olhar para essa... Por que comigo? Isso. Para essa questão, assim, para essa aceitação, para essa negação. E a gente vai olhar o que está por trás disso. Sim. Sabe? É esse processo ali da gente sentar com ela e convidar essa dor para sentar junto. Aceitar essa dor, ver o que está por trás de tudo isso, que vai fazer ela começar a ressignificar o que tudo isso significa para ela, assim, ressignificar todo esse processo de culpa, do que aconteceu. Porque quando a gente é acometido por um trauma na nossa vida, independente de qual seja, a vida ela nos convida a questões inúmeras de adversidades. Então, a gente está falando aqui da maternidade atípica, mas a nossa vida sempre vai ter dores e obstáculos. A gente não está imune a tudo isso. Sim. E você ter um filho atípico, nesse sentido, com o processo da psicoterapia, um acolhimento emocional, uma sustentação de fé, você começa a olhar para tudo isso como um propósito. Então, aquela criança, ela não limita mais a tua existência. Ela vai ser um convite a ampliar a sua consciência. Então, o que acontece? Você vai começar a olhar nas pequenas coisas do seu dia a dia, naquelas questões ali que antes eram perturbadoras demais, com esse acolhimento emocional, você já vai ter um novo olhar para tudo aquilo. Os problemas, eles vão continuar existindo, vão ser até maiores às vezes, mas o nosso olhar para tudo isso muda, porque nós estamos mais seguras por dentro. Então, essa é a importância ali de você conseguir dar para essa mãe um espaço seguro dentro da psicologia para ela ser vulnerável, para ela olhar para aquelas angústias de uma maneira mais gentil. O que acontece é que muitas vezes perdeu o marido, situações difíceis, descobrir um diagnóstico, a gente vai formando feridas em nós. Sim. E se a gente não tem um acolhimento nesses momentos de crise, essas feridas elas vão se tornando cicatrizes que não ficam legais. Ficam aquela cicatriz feinha ali, porque a gente não teve um suporte para lidar com aquilo. Aquilo é um trauma. E o que a psicologia, as ferramentas da psicologia, ela vai trazer? A gente vai sentar, a gente vai olhar para essas feridas, a gente vai olhar para essas cicatrizes e a gente vai abrindo ela aos poucos, num espaço seguro, no ambiente hermético que a gente fala, e vai reconstruir aquilo. A gente vai moldando aquela cicatriz para que ela fique mais bonita. Mais bonita. E a gente olhar para ela já não vai mais ser doloroso. A gente vai olhar como uma história de superação. Olhar para aquela cicatriz e ver tudo o que eu aprendi com ela. E aí que a gente começa a transformar a dor em força. Ver o que a gente está aprendendo, todos os nossos aprendizados, quanto você superou, o quanto que você conseguiu passar daquela circunstância, daquela situação e te fez uma pessoa melhor. O quanto que você e o seu filho venceram até chegar até aqui hoje. Ele está vivo, ele está se desenvolvendo. Sim. E isso é o importante. Então, você conseguir olhar para essas questões de uma maneira diferente, olhar o outro lado da moeda, apesar de todos os problemas, é o que vai fazer a diferença. Porque quando a gente tem uma situação como o diagnóstico de um filho atípico, uma perda significativa na sua vida, uma coisa que vai mudar a sua vida completamente, às vezes a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica ali, por exemplo, naquele meu começo de maternidade, à mercê de tudo aquilo, tomado por todas aquelas demandas, engolindo todos aqueles sentimentos, sem olhar para eles, sem querer ver tudo aquilo, ou você decide fazer diferente. Você pega tudo aquilo que te aconteceu e transforma num propósito. Porque é um convite da vida para um propósito.
Sim. Questões significativas como essa, a gente não tem como fugir de um chamado. E somos mães que fomos chamadas para isso e a olhar a vida de uma maneira diferente. Você veja, às vezes, por exemplo, meu filho não é verbal. E você ter uma criança que não é verbal em casa é um aprendizado gigante. Você consegue haver mensagens por feições. Você consegue ver o que aquela criança está querendo te dizer, aquele sentimento que ela está querendo te passar, por pequenos sons, pequenos gestos. Isso é muito bonito. Isso não pode ser ignorado. Com o olhar. Com o olhar. E isso passa desapercebido para pessoas que não têm esse tipo de experiência. Olha o quão valioso isso é. A conexão de mãe e filho ali, né? É uma conexão muito bonita. Então, aquela mãe, dentro de todas aquelas dificuldades, conseguir olhar para isso, ver o quão especial aquilo é, faz toda uma diferença. Um sorriso para uma mãe atípica tem outro valor do que para uma pessoa qualquer, que não tem, às vezes, passado por todas essas experiências. Então, a gente tem ali uma bagagem de aprendizados que a maternidade atípica traz, que só depende da maneira com que a gente olha para ela. Sim, Bruna. Inclusive, até eu tive aqui no programa o ano passado, a gente teve um casal que é o seu Nelson e acho que é Soraya o nome dela, né? Dona Soraya. Eles perderam um filho e então o que eles fizeram? É mãe atípica, teve vários problemas e ele veio a perda dele. E daí, na data do aniversário dele, eles fazem uma festa para as mães com crianças também, com vários graus, né, de todas as deficiências. E eu tive o prazer de ir e você vê aquelas mães numa felicidade, numa alegria. Naquele momento ali, sabe, com 30 mães ali, todas sorrindo e uma conversando com a outra. E, assim, nesse momento, eles doam pacotes de fraldas para as mães que não conseguem. E aí vai os fardos de fraldas e é muito bonito porque aquela mãe que não conseguiu ir, aquela que é amiga e conhece, ela pega aquele fardo de fralda para levar para outra, porque entendeu que naquele momento a criança não estava bem. Então, isso também, e que nem você falou, você vê elas conversando com os filhos ali no olhar. Uhum. Entendendo que no momento eles estavam numa felicidade só pelo olhar. Exatamente. E você olha assim e fala assim, meu Deus, que momento muito bonito isso, né? É gratificante poder estar ali vendo isso realmente, que para uma mãe não tem dinheiro que pague. Não tem. E esse entendimento é muito bonito mesmo, é muito valioso. Uhum. E aí, com isso, você também, logo depois, você teve o Davi. Logo depois eu tive o Davi. Uhum. E eu só queria mencionar com essa história que você trouxe, que, por exemplo, isso é um exemplo muito bacana, e eu vejo com muitas mães, que é um exemplo vivo de transformar uma dor em força, sabe? Sim. O ato de coragem deles fazerem esse evento no dia de um filho, com toda essa história. Sim. Gente, isso é muito legal. Ela teve aqui, ela contou a história dela, foi de chorar mesmo, porque ela estava perdendo o filho e ela falou, e agora? E aí ela recebeu, né, uma mensagem de Deus mesmo. Não sei se foi um sonho que ficava ali, aquele sonho, e vinha, sabe? Uhum. Aquela voz, e continua, porque mais... Então, ela resolveu transformar realmente a dor dela, de ser uma mãe atípica, de ser uma mãe que perdeu o filho, porque não teve como, né, ele ficar com ela, e realmente em um evento, uma festa para outras mães. E quando vai se aproximando a data do aniversário, essas mães já estão aguardando para poder se encontrar, para poder estar junto. Então, realmente, quando você chega lá e você vê aquelas mães, você fala, meu Deus, que coisa mais linda isso que o seu Nelson faz. No propósito, sabe? E eu vejo, tem mães que eu conheço que ela começou a fazer em casa roupas para crianças atípicas que têm gastrostomia. E ela criou a loja dela. O ressignificar que você falou, né, Bruna? É isso, assim, a gente transformar isso em alguma coisa de propósito, algo significativo na nossa vida. E isso
eu acredito que seja ali um dos grandes objetivos maiores desse convite da maternidade atípica, sabe? Sim, Tem mães que Bruna. se tornam líderes, fazem grupos, se reúnem. Tem ali, eu queria até trazer aqui, mencionar o Grupo das Mães Extraordinárias, o Instituto Pedro Gabriel também, que eu faço esse projeto Redescubra Sua Essência. Então, tem vários nichos, tem uma movimentação Sim. ali, até um pouco silenciosa, não tem muito burburinho, mas elas estão se movendo, elas estão se juntando, elas são muito unidas. Então, essa mãe que também está sozinha, ela tem que saber que ela não está. Existem pessoas que estão fazendo algo e ela é uma dessas pessoas que é muito convidada, muito bem-vinda nesses lugares, sabe? Para ela ter essa motivação de fazer ações como essa, sabe? Sim. E é muito importante, Bruna, a gente trazer isso também, porque como a gente está falando aqui, você está trazendo. Essa mãe, às vezes, ela acha que para ela tudo acabou. Né? E ela não tem uma rede de apoio. Para ela é mais difícil ela estar num movimento onde não tem as mães atípicas, porque o passo dela é diferenciado, é mais lento. Não tem como você colocar uma mãe atípica junto com mulheres que já estão num momento de empreendedorismo maior, aquela que consegue fazer toda uma movimentação. Ela tem que ser aos poucos, ela tem que ser cuidado do psicológico dela, tem que ser tratado, qual que é a sua dor, o que você está passando agora, o que você precisa nesse momento, vamos cuidar aqui, e aos poucos a gente vai trazendo essa mulher para ela, né, para ela lembrar e não ter essa questão de, mas será que se eu for fazer ali um curso rápido e vai dar tempo de eu chegar o ônibus da escola trazer né, ele no horário, porque ela sabe que ela tem que estar ali para receber. Porque é só ela que recebe. A gente entende que quando nós temos crianças especiais na família, é o tempo todo. Eu tenho a minha tia, que ela fica o tempo todo chamando a mãe dela, no caso, a minha avó. É o tempo todo, Bruno. É mãe, é mãe, é mãe, é mãe. Ela parece sabe? Ela só tem isso. E ela fica preocupada, porque ela fala, eu não posso me estender porque a Sandra ela sempre acha que está incomodando. A Sandra vai incomodar. Não, vó, fica tranquila, eu sei cuidar da Sandra. Não, mas ela fica um horário e daqui a pouco ela começa a perguntar de mim. Então, tem essa preocupação. E quando se tem um grupo onde mais mulheres estão juntas, fica mais leve. Fica. E ela vê que ela não está sozinha. Que ela não está sozinha. Existem, o que ela passa em casa, tem outras mães que também estão passando. Sim. E naturalizar isso é muito bacana. Perfeito. Sabe? É então, importantíssimo. Muito importante. Eu vejo, assim, até pela minha rede social, eu naturalizar a minha rotina com o Noah, os cuidados com ele. Muitas mães até saem daquele silêncio, daquela solidão delas e tem mais naturalidade, tem mais vontade de contar, de se expor, de perguntar, de compartilhar. Então, isso é muito bacana, assim, você entender que a tua história é de muitas pessoas, você não está sozinha. Sim. E, às vezes, pegar dicas e se fortalecer a partir disso. Então, fazer parte desses grupos é muito importante. Trocar informações, que é muito importante também, como você vem trazendo. Elas acabam até falando assim, nossa, estamos juntas, então. Exatamente. A maternidade, por si só, já traz essas questões. Mas na maternidade atípica são questões muito específicas. Teve uma vez que eu estava falando nas redes sociais sobre o oxímetro, que é onde mostra os parâmetros, né? E com o Noah a gente usa muito do oxímetro, e o oxímetro ele traz muito além do que é um batimento cardíaco e um nível de saturação ali para o Noah. Porque ele diz muito do comportamento dele através do oxímetro. É muito, muito louco, assim, é bem bacana. E isso é a partir do que a gente... Então, assim, a comunicação existe em vários lugares. Né? Eu imagino que quando ele está feliz... aquele batimento negócio vai lá para cima. E se ele está dormindo, a gente também já sabe, está capotadão. E se ele está ansioso com alguma coisa. Então, tudo vai alterando ali naqueles parâmetros. E teve muita mãe que tem filhos com uma condição rara, como a do Noah, que também traz essa comunicação. E tinha algumas mães que até mandaram para mim, deram feedback, nossa,
eu nunca tinha olhado por essa maneira, agora eu vou começar a entender e vou começar a olhar. Então, você veja o quanto que essa troca é muito importante. É muito importante. Porque é muito específico. Então, Sim. essas mães precisam trocar essas informações, porque elas não vão estar ali, igual você falou, no dia a dia, com outras pessoas ali. É um nicho, né? É um grupo É um específico. grupo e que, como a gente está falando, ela pode falar. Pode. Ela pode perguntar, ela Uhum. pode dizer, olha, como é que você fez? Qual que é o tratamento hoje? Qual que é a dica que você me dá? Porque parece-me que daí a gente está falando de pessoas iguais, normais. É Exatamente. tudo muito real. É muito real. Uhum. E isso que você tem trazido, Bruna, até dentro do teu Instagram, da tua plataforma, isso é muito importante. Porque você poderia também falar, não, eu prefiro resguardar ele, me resguardar, e não faz, não quero, vou... E não, e você realmente veio trazendo e falando, e você trazendo essa fala, e de uma mulher jovem como você é mais importante, porque aí é onde que você consegue falar com todas as mães atípicas, até aquela que acaba de receber o diagnóstico de que o filho tem alguma alteração, ela sendo muito jovens, né? E o primeiro filho. E o primeiro filho? Então, você consegue fazer essa releitura com essa mulher também, que é a espera da família pelo bebê, mas que ainda quando vem o diagnóstico, que é muito recente, você fala, e agora? O meu mundo cancela tudo, não tem mais chá, revelação, não tem isso, e se volta só para aquele mundo. E não é sobre isso. É o lembrar, é o pensar, não, eu preciso realmente ter forças, e eu vou ter forças, e eu quero sim trazer isso para mais mulheres. Mais mulheres que passaram o que eu passei, e entender que é o propósito de Deus e está tudo bem. E vamos amar e respeitar e trazer isso para todo mundo, né? Então, é muito bonito isso mesmo que você está trazendo com Noah. Parabéns para você, pela família. Ai, e obrigada, que bom. Deus aí continue te abençoando para que mais mães também se enxerguem em você. E voltem a fazer tudo o que elas faziam antes. Sim. Eu acho que entender que tudo... Calma, tá tudo bem. Isso. Sim. Nada está Isso. perdido, calma, é um Isso, processo. isso. Tudo vai voltar para o seu lugar, você vai conseguir ressignificar tudo isso. Eu acho que eu, lá atrás, o Noah hoje tem 7 anos, então faz 7 anos tudo isso. Quando eu tive o Noah, eu tinha 25 anos. 25 anos, Bruna. Se eu tivesse, assim, talvez ali alguém, alguma ferramenta, alguém que pegasse e falasse assim, olha, aconteceu tudo isso, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Acredita, tenha fé, busca ajuda. Entender que o acolhimento psicológico, emocional, você buscar a tua rede de apoio não é um luxo, mas é uma necessidade. É uma necessidade. Isso é Bruna. urgente, você precisa disso Sim. para a tua trajetória. Uma criança que tem necessidades especiais também tem uma mãe que precisa de necessidades especiais. Nossa, perfeito. Exatamente. Sabe? Então, você entender o quão especial tudo é aquilo e o quanto você precisa desse suporte. Então, não achar que, não, eu vou, atropela tudo, eu vou indo que vai dar certo. Não. Olha, se acalma, tenta buscar ali as suas ferramentas dentro da sua realidade, que aos poucos as coisas vão tomando seu lugar. Sim. Importantíssimo Bruna, que você trouxe, Bruna. Até sobre isso, nós vemos que tem muitos profissionais que se especializam no atendimento ali da criança atípica. Mas nós até comentamos que ainda não vemos tantos profissionais cuidando da mãe atípica. E o teu atendimento na clínica é voltado para a mãe, né? Isso, é voltado para a mãe atípica. Na psicologia, a gente tem até na minha abordagem, né, que é da psicologia analítica, a gente tem um arquétipo que se chama o curador ferido. Que é justamente isso, assim. Tem algumas coisas na nossa vida que nos acometem, que nos ferem. E se você passa por tudo isso, você consegue curar. Porque só você esteve naquele lugar de dor. Sim. Então, eu acredito que tem poucas profissionais, porque também são poucos profissionais que passaram exatamente por aquilo. Então, Sim. você conseguir acolher uma dor que você não sentiu
e você conseguir acolher uma dor que você sentiu é diferente. É diferente. Né? No tratamento da psicologia, eu atendo diversos tipos de trauma, de dores, para além da maternidade atípica. Hoje, o meu foco é a maternidade atípica. Você consegue acolher aquilo dentro de todas as ferramentas, mas quando você está num lugar em que a pessoa está te olhando e ela sabe que você também passou por aquilo, tá aí o curador ferido. Você realmente conseguir estar ali no mesmo patamar de experiência, no mesmo patamar de jornada, isso faz a diferença. Então, muitos profissionais, eu acredito que até tenha alguns treinamentos, especializações para tratar, né, cuidar e atender mães atípicas, assim como tem vários tipos de especialização para outros tipos, tem especialização para luto, tem especialização para outras questões. E essa é uma das especializações que deveria talvez ter mais foco ou ter algum tipo de trabalho sobre isso, porque você realmente só consegue atingir alguns pontos ali dentro daquela alma, daquela pessoa, se você já passou por isso. Sabe? Então, é por isso que eu quis me especializar nessa questão, porque é um lugar que eu tenho de fala, querendo ou não. Então, muita propriedade, né, Bruna? Então, isso ajuda muito no processo da psicoterapia, né? E você veio com o Noah já com 7 anos e você teve, né, quando você recebeu o diagnóstico muito nova, e tudo você teve que viver muito sozinha. Porque até para você saber como é que ia ser o processo dele, o cuidado, você teve que aprender muita coisa e muitas vezes realmente sozinha. Então, você tem esse momento ali de dor, um momento de felicidade, mas você viveu muitas vezes, mesmo, graças a Deus, com toda a rede de apoio, você teve que aprender sozinha. Sim. Então, hoje você tem realmente muita propriedade para você falar. Então, você trazer isso dentro hoje da tua profissão é ótimo, porque você sabe, eu acredito que só de você olhar uma mãe, você já sabe o que aquela mãe está sentindo. Que fase que ela está de toda aquela jornada. Exatamente. Qual é a fase? Se ela está no começo, no meio, qual que é o sentimento que ela... E você consegue atingir isso. Você não começa a ficar procurando, mas risca aqui, risca ali. Não, você já vai praticamente ali no foco ali, o probleminha. E direcionar ela, trazer ela para o mundo também, né? Dentro da realidade dela. Dentro da realidade dela. Nunca foge ali dos próprios caminhos que ela vai encontrar no decorrer dessa trajetória dentro da realidade dela. Perfeito, isso, perfeito. Ter esse olhar realmente é muito diferenciado, porque hoje a gente fala muito, como a Amanda trouxe, a gente fala, graças a Deus, para as crianças está tendo algo muito lindo, muito bom, mas para aquele cuidador, aquela mãe, aquela irmã, muitas vezes, às vezes tem casos de tias, avós que ficam sendo, né, os cuidadores, para eles ainda são muito escasso esse cuidado. E lembrando que, às vezes, a gente também tem tantas mães que acabam tendo os filhos recém-novas, como também aquela mãe que já está na meia-idade. Aquela mãe que, às vezes, está quase entrando na menopausa e vem o diagnóstico que está grávida e logo depois vem também uma situação com o seu filho e isso mexe demais com ela. É um turbilhão. É um turbilhão de sentimento. E aí entra as dificuldades também, porque é mais difícil hoje, Bruna, você encontrar dentro do pré-natal já alguns médicos que também cuidam dessa mãe no psicológico dela. Sim. E isso que eu acredito que talvez entender ali já numa descoberta de diagnóstico a importância de uma equipe multidisciplinar, sabe? De saúde. Então, quando o médico vai lá falar sobre um assunto delicado como esse, é interessante que já tenha um direcionamento para um acolhimento psicológico ou para, às vezes, uma equipe de psiquiatria, dependendo da situação. A situação. Então, porque muitas vezes ali o médico está ali direcionado na patologia, direcionado no tratamento, com os exames, com os laudos, e falta aquele tato. Sim. Para saber, agora a gente tem que olhar para isso também, sabe? Para essa mãe, para esse apoio psicológico. Eu, principalmente, assim, no meu histórico, na minha história, eu só levei pancada.
Era tipo assim, ele não vai sobreviver, se cortar o cordão umbilical, assim que cortar, ele não vai estar vivo. Teve médico que falou pra eu interromper minha gestação. Nossa, agora me arrepiei inteira. Interromper. E eu tive que passar por tudo aquilo, assim, a única coisa que, graças a Deus, eu tinha consciência, porque eu já estava cursando psicologia, é que eu comecei meu tratamento por consciência minha. Eu falei, não, eu vou começar a fazer psicoterapia, porque eu preciso aprender a lidar com tudo isso. Sim. Sabe? Mas e aquela mãe que não tem essa consciência? Exatamente. Né? Então, assim, quando aquela mãe, independente do sistema público ou privado, porque isso acontece no privado e no público. No privado, eu estava no sistema privado e não tive, eu tinha por consciência minha. Sim. Não teve nenhum médico que olhou para mim e falou assim, olha, é bom você buscar psicoterapia. Não teve. Entende? Tá vendo? Então, assim, aquela mãe que não tem esse conhecimento, ela vai ser atravessada por tudo aquilo, ela não vai ter esse suporte, sabe? E tem muita dessa questão de que a mãe tem que lidar com tudo aquilo, ela tem que ser forte, é colocado ali uma sentença de força sobre-humana nela e pronto. Não é assim, ela precisa desse suporte. E essa consciência de que ela precisa. Então, muitas vezes ela acha que isso não é necessário, que ela já tem muita coisa para saber, para fazer, e fazer isso já não dá tempo. Exato. Então, ela entender que isso, na verdade, é uma coisa essencial, que não é uma coisa supérflua na vida dela, é muito importante. Que isso é transformador, porque muitas vezes também aquela dor é tão forte, ela é cometida com muita intensidade por tudo aquilo, que ela não quer olhar. Ela não quer ver aquela dor, ela não quer ver tudo que ela passou, ela simplesmente só quer passar por aquilo, ela só quer esconder e um dia após o outro. Só que o que acontece? Aquilo vai tomando ela. Sim. Ela vai sendo engolida por todos aqueles sentimentos e isso vai se tornar um sofrimento crônico. O que é um sofrimento crônico? Ela vai adoecer. Então, vai começar daí a ansiedade, uma depressão, crises de pânico. Eu não sei por que eu tô tendo isso. Porque você não olhou, sabe? Porque você não teve essa oportunidade, esse momento para acolher tudo aquilo que estava acontecendo. E isso, uma hora, o teu corpo vai falar. O nosso corpo, ele traz mensagens. Então, esses sintomas, tudo, às vezes outros tipos de doenças acontecem, doença autoimune acontece muito por sentimento repreendido, acabam mostrando ali, olha, você precisa olhar para isso. Sim. E se a gente ficar doente, a gente sabe, gente, mulher, mãe não pode ficar doente, gente. Não. Para tudo. Para tudo. Independente da situação. Não, se é atípica, qualquer coisa, a casa vai por água abaixo. Vai. Então, você entender que se você tem que estar bem, você tem que estar saudável para tudo fluir, é muito importante. E essa fala que você trouxe, Bruna, é muito importante, até a questão de realmente ter pessoas, um médico ali, logo depois que a mãe também recebe, sabe, o laudo, saber que precisa, assim, porque não é só depois quando, mas vamos levando, e quando o bebê nasce, agora a gente vai. Não, como você falou, tem que vir um cuidado, tem que vir a aceitação para ela também, como que ela vai lidar com os seus medos, né? Com a vergonha, porque falar sobre isso, porque nós viemos também de uma cobrança da sociedade e de todos, que você tem que ter filhos lindos, perfeitos, e para a mulher tem que ser assim, a questão do primeiro filho tem que ser o homem. Para levar o nome da família, continuar, tem que vir um menino. É muito cultural ainda. É muito. E tem muitos tabus sobre isso. E muita dificuldade. Então, para nós, mulheres, quando vem um diagnóstico, a primeira coisa que você faz, você senta e você só chora e você não quer falar. Porque você não sabe como é que você vai levar isso. Como é que eu vou levar isso adiante? Como é que eu vou contar? Né? Que, nossa, mas você é tão jovem e não, o que aconteceu? Por quê? Então, tem a cobrança. Tem. Então, para essa mulher, ela precisa, sim, ser olhada de uma outra forma, cuidada. Né? Vamos cuidar, sim, do bebê, está ali protegido na barriguinha, ele está bem acolhido, mas vamos, por favor, olhar para essa mulher, olhar para essa mãe, para ela já
não ter ali no momento do parto, ela já estar ali num quadro de estresse, de ansiedade. Exatamente. Aí é o leite que não sai. Exatamente. O leite trava, ela estava com os peitos cheios de leite, mas não vai. Ela vai ter que colocar ele na incubadora, ele vai para a mamadeirinha, porque ela não consegue. E não é nem conscientizado da importância dela lá no lactário tirar o leite. Sim. Sabe? É muito, muito assim, tem muitos gargalos de acolhimento emocional nesse processo todo sabe? dessa mãe. Até de uma criança prematura. Sim. Enfim, de N questões, né? N questões que a gente precisa, assim, ser mais olhado, uma coisa mais atenta, mais o real. É procurar realmente. E, Bruna, enquanto nós estamos conversando, eu posso dizer para você que entre uma ou duas mulheres estão recebendo hoje um diagnóstico do bebê. Então, isso está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E essas mães são o quê? São silenciadas. É uma voz silenciada, é um sofrimento silenciado. Preso na garganta. Preso, porque ali focou ali na questão do diagnóstico da criança e ela vai ter que dar conta daquilo sozinha. Sim. Dentro do que a gente tem hoje de realidade. Né? E a gente vai para além, porque toda a maternidade em si, ela carrega muita expectativa. Muita expectativa. Então, são sonhos, são planos. Existe toda uma romantização da maternidade, né? Do que a gente espera. Então, amamentar vai ser logo de primeira, vai ser a coisa mais linda. Isso. E vai nascer, e o parto tem que ser normal, e todas essas questões. E daí, a gente tem até, dentro de uma maternidade atípica, o que acontece? Essa mãe romantiza demais essa gestação, esse nascimento. A família. Sociedade, e vai ser lindo, a pai, a mãe, o filhinho e tal, e nasceu a criança. Tá tudo bem com a criança, mas ela romantizou demais aquilo. Sim. E o que vai acontecer? Um puerpério difícil. Por quê? Porque ela vai se dar conta de que aquilo que ela imaginava cor-de-rosa não é. É difícil de amamentar, aquela criança chora a noite inteira, você não imaginava que ia ter 3 meses de cólica e aquilo vira uma substância... assim, então, a maternidade por si só ela é muito desafiadora. Sim. Por altos níveis de expectativa que a sociedade coloca em relação a isso. Isso mesmo, Bruna. Né? Então, e também hoje a gente tem essa onda de também... Da maternidade pessimista, né? Porque tudo é ruim daí da maternidade, né? Porque é muito difícil, porque é assim, porque é ruim. Não, também a gente não pode ir pelos opostos. Não. Né? A gente tem que entender que tem uma realidade e que tá tudo bem e que aquela criança vai nascer, independente de qual for a situação daquela criança, de como ela vir, você vai ter ali ao seu redor ferramentas necessárias para que tudo se encaminhe da melhor maneira possível. Sim. E entender que nada vai ser de acordo com o que a gente imagina. Nada na nossa vida é. A maternidade é uma dessas áreas, né? Desses lugares da nossa vida em que a gente vai encontrar contingências. Então, isso faz... E pensa assim, a gente está falando agora de uma maternidade típica e da atípica, quão avassaladora é, né? Então, a importância desse acolhimento ali já na entrada é muito importante. É muito importante. E eu digo assim também, é um outro assunto, uma outra coisa, um outro tema que eu falo, que eu tenho até palestras sobre isso, é a entrada da mãe no UTI no Natal. Que daí é um outro processo bem difícil que a gente precisa olhar. Porque é um episódio da vida de uma mulher, né? E acomete ela de diversas formas, que a gente está lidando ali com risco de vida ou morte do seu filho. Sim, então, são diversas questões psicológicas que são para além do que a gente está falando aqui. Eu tenho até um assunto sobre isso para falar, vou falar para você no segundo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, preciso pôr um pouquinho mais de água nas nossas taças e já voltamos. Olá, já voltamos, viu como foi rápido aqui o nosso intervalo? Que estamos aqui hoje, né, com essa mulher maravilhosa, essa mãe do Noah aí, que eu já estou apaixonada pelo Noah e pretendo conhecer ele, se haver a possibilidade, porque realmente é um pacotinho de Deus, né, Bruna? Ele é um presente na nossa vida. Nossa. A gente está com a Bruna aqui conversando um pouco sobre mães atípicas, gente. Ela que é psicóloga
E tem aí os desafios aí de ser uma mãe atípica e uma mãe também do Davi, né? Do Davi, de uma mãe típica de uma também. mãe típica, né? Uma mãe atípica e uma mãe típica. Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um projeto que você tem nas redes sociais, que você, na verdade, não é um projeto, é um tema que você aborda em suas redes sociais, que é o baldinho emocional das crianças. Ah, sim. Explica pra gente o que é esse baldinho e como os pais ou responsáveis podem encher o balde de emoções dos filhos no dia a dia. Eu adorei o nome. Desde ontem que eu estou lendo, já estou te seguindo há muito tempo já também. E eu adoro você falando ali. E essa do baldinho é única, né? É bem legal, é uma metáfora que a gente usa. Eu aprendi ela dentro da minha especialização em orientação parental. Eu tenho especialização nessa área também. E o que a gente fala sobre os baldinhos emocionais, né? A criança, dentro do desenvolvimento dela, dentro dessa primeira etapa de desenvolvimento dela, principalmente, o que ela quer dos pais, né? O que é a principal coisa que ela quer dos pais? Ela quer atenção. Sim. E o que acontece? No decorrer do dia, a gente fala dos baldinhos emocionais no sentido, a gente tem que encher esses baldinhos. Por que a gente fala isso dentro da orientação parental? Muitas vezes a gente vem com uma demanda de comportamentos desafiadores às crianças, né? Aquela criança que não obedece, que está fazendo muita birra, e daí a gente vai ver ali aquele contexto daquela dinâmica do dia a dia. Esses baldinhos, eles acabam que não são enchidos da melhor maneira. Como que a gente encheria esses baldinhos? É com a atenção, com o tempo para brincar, a escuta, né, plena, ativa. Então, você dá essa atenção, assim, sem o celular, porque muitas vezes a gente está ali com a criança, mas a gente não está ali com a criança, né? A gente está ali resolvendo um monte de coisa e tem que fazer alguma coisa em casa e tal, e aquela criança vai estar ali pedindo a nossa atenção plena. Então, você conseguir encher esses baldinhos emocionais durante o dia vai facilitar muito para que essa criança não tenha esses comportamentos desafiadores. Porque o que vai acontecer? Essa criança, por ela ter como base que todo mundo dela é regido e tudo que significa para ela é a partir dos seus primordiais, do seu pai, da sua mãe, da sua família, ela vai querer a atenção desses seres, dessas pessoas, sim, né? É a base de segurança dela. Sim. E o que acontece? Se ela não tem essa atenção de maneira positiva, que é dando esse espaço de segurança, com brincadeiras, escutando o que ela quer, o que ela gosta, ela vai pedir essa atenção, mas ela vai pedir de uma maneira negativa. Correto. E daí ela vai reclamar, ela vai gritar, ela vai fazer as birras, aquela coisa toda que a gente sabe, quem é pai e mãe já presenciou algum tipo de comportamento desafiador como esse. O perigo, que acontece é que isso pode acontecer de forma repetitiva. Então, ela pega e percebe inconscientemente de que, nossa, mas se eu estou brincando, meus pais não estão comigo. Eles não me dão atenção. Se eu estou me divertindo, eles não me dão atenção. Eu estou fazendo tudo isso sozinho. Mas quando eu estou gritando, quando eu estou fazendo um comportamento desafiador, eu tenho atenção. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai pedir essa atenção de maneira negativa, porque é o único momento que o pai e a mãe vai lá conversar com ele vai brigar com ele, mas ele está recebendo atenção. Então, inconscientemente, ele vai entender, meus pais vêm até mim quando eu faço esse comportamento, quando eu grito, quando eu estou chorando. Sim. E isso não vai fazer bem para ela, porque daí é um comportamento vicioso, inconsciente, de que ela só vai conseguir essa atenção de forma negativa. Certo. E, Bruna, existem atitudes que se percebem e que acabam aí furando esse balde emocional, e quais seriam? Seria justamente essa ausência emocional, né, Bruna? Sabe? Essa falta do olhar, essa falta é muito bacana quando a gente realmente internaliza essa questão do baldinho, porque eu vejo na experiência prática dos meus filhos, como também na clínica, mas assim, quando você percebe que você está fazendo muita coisa, está ali resolvendo um monte de problema, e mesmo assim tem que ficar ali dando aquela atenção, e o teu filho começa com esses comportamentos desafiadores, começa ali a dar umas encrencadinhas com algumas coisas, você já sinaliza ali na sua cabeça, um baldinho não está cheio. Então, você pega, calma, vamos lá, vamos dar aquela atenção que ele está precisando. Se
Se você dá aquela atenção, e, gente, não precisa de muito tempo. Cada criança, isso é importante ressaltar, vai ter o seu baldinho com as suas necessidades específicas. Cada criança tem uma personalidade. E eu digo, isso a gente está falando até de maternidade típica e atípica. O Noah tem necessidades diferentes da do Davi, mas ele tem o baldinho emocional dele e o Davi também tem o baldinho dele. São baldinhos diferentes, né? E cada mãe com o seu filho vai entender quais são as necessidades de cada um. Para algumas crianças, às vezes, vai precisar que fique ali 1 hora brincando de casinha, de bonequinha, e outra criança vai querer que você leia uma historinha antes de dormir. Sabe? Dependendo, são horários diferentes, mas você, sendo pai, sendo mãe, entendendo a especificidade de cada criança, você sabe como preencher aquele baldinho da devida maneira, né? Sim. E você fazendo isso e tendo esse sinal de que, não, tá na hora de eu encher esse baldinho, fica muito mais fácil. Sim. Se você faz ali o beabá, e são questões bem básicas, bem simples, né, mas que no dia a dia acaba passando desapercebido. A gente consegue uma melhora de comportamento desafiador muito boa, bem positiva, assim. São crianças que ficam mais proativas, são mais receptivas, são menos hiperativas, né? Em relação a alguma frustração. Então, isso ajuda bastante essa questão do baldinho, a gente conseguir manejar ali nossos filhos no dia a dia. E isso é importante, Bruna, também você trazer, porque às vezes a gente recebe o diagnóstico hoje, não só na maternidade, enquanto você está gestando, mas logo depois, porque você começa a fazer ali uma busca. E hoje as escolas estão aí também entendendo um pouco mais. Então, tem criança que com 2 anos, com 3 anos, com 4, até mais, né? Com 6, 7 anos. Só que existe também uma coisa que a gente tem que mostrar para essas mães, para essa família, que você tem que levar ele, sim, para começar um tratamento, procurar uma boa psicóloga, a família começar a entender o que está acontecendo com ele. É um processo, é algo que você vai precisar aprender, mas que você também tem que fazer a tua parte, né, Bruna? Você como mãe, como pai, você como uma avó, uma tia, entender ali as limitações que vai começar a ter, se você precisa realmente colocar uma medicação, porque muitas vezes também, hoje a sociedade, o trabalho, a busca, existe aquela questão, eu vou levar para a psicóloga e ela que resolva o problema, porque hoje a minha conta, eu vou deixar ele lá e eu só buzino, e ele sai e eu coloco dentro do carro. E também não é isso, né, Bruna? É o dia a dia, é o estar em casa também. Você vai ter que retroceder muitas coisas, recalcular a rota para também entender o que está acontecendo com o seu filho ali, com o seu sobrinho, às vezes seu enteado, coisas assim, né, Bruna? E não deixar só para que o profissional cuide, né? Então, eu acho que vocês também têm esse cuidado, essa busca também para entender isso para as mães também, né? Sim. É legal a gente pensar assim, ser pai, ser mãe, é um dos nossos papéis na sociedade. Sim. Ou seja, isso é uma profissão. Sim. Né? E para toda profissão, o que a gente faz? A gente estuda. Sim. A gente procura se especializar naquilo, né? E sendo pai e mãe, quando a gente está falando dos nossos filhos, eu acho que seria a profissão mais importante da nossa vida. Né? A gente está lidando com a vida deles, com o desenvolvimento deles. Então, isso a gente ter consciência de que, sim, para a gente ter um laudo hoje em dia, né, se tratando de um desenvolvimento atípico, a gente não pode delegar isso a uma instituição. Né? A gente ter o conhecimento de como o nosso filho é em todos os ambientes onde ele está, seja na creche, seja na escola, seja num clube e em casa, vai fazer parte ali de um contexto para a gente ter certeza sobre um diagnóstico, sobre um laudo, né? E sobre como lidar com toda essa situação. Cada criança que tem um desenvolvimento neurodivergente vai ter comportamentos diferentes. Ela vai lidar com uma diversidade de uma maneira diferente. Tem criança que vai se acalmar precisando caminhar. Tem criança que vai se acalmar precisando ser acolhida. E isso quem vai dizer são os pais. Sim. São os pais. Então, a escola ela vai ajudar, ela precisa ajudar, mas é uma rede. Né? E a família faz parte dessa rede. Então, delegar essa responsabilidade é negligência.
Então, a gente tem que olhar com mais cuidado sobre isso. Os pais têm que entender que eles têm responsabilidade plena em relação a esse cuidado, até essa conversa com os médicos, com a rede, falando a mesma língua. Sim, sim. Sabe? Não acatar com tudo que eles falam, mas também ter esse contraponto de, não, aqui em casa eles são assim, assim, assim. Eu tenho conhecimento detalhado de como que o meu filho reage, né? E isso é uma coisa que eu falo também para os pais de desenvolvimento atípico, muitas questões relacionadas ao autismo. Em casa, simule, proporcione situações para ver como que ele vai se comportar. Então, sim, esteja brincando com ele e traga uma situação de frustração para ver como que ele vai reagir. Ele vai reagir com uma maneira muito, muito extrema, ou ele vai reagir e vai conseguir superar aquilo de uma maneira mais tranquila. Traga, simule ambientes em que ele vai ter que fazer uma escolha. Como que ele vai fazer essa escolha? Como que ele vai classificar aquilo? Um ambiente que ele não tenha escolha. Como que ele vai reagir até um ambiente em que ele não tenha nenhuma escolha para fazer? O que ele vai optar dentro daquele ambiente? Um lugar onde ele se frustre, um lugar onde ele fique feliz, um lugar onde ele sinta medo, porque nessas respostas a esses estímulos em casa, os pais vão ter mais informação sobre se aquilo realmente é um diagnóstico, é uma característica que a gente tem que ter mais atenção, ela acontece de forma recorrente ou não. Então, os pais precisam desse conhecimento, dessa base, para então ir atrás de um profissional que realmente vai confirmar se aquilo realmente é um diagnóstico, não é? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Sim, você trouxe uma coisa muito importante mesmo, Bruna, que é também esse cuidado, né, em relação a não achar que aquele profissional... Porque você que está cuidando do dia a dia, você acaba sendo um pouco de tudo, né? Nós, mães, somos aí médicas, curandeiras, tudo do seu filho, terapeuta. Tudo. Então, é claro, não desmerecendo ali os profissionais, o médico, mas, às vezes, até a opinião dele não tá porque você está no dia a dia com ele. Então, você sabe o que está acontecendo com ele no dia a dia. Então, isso também, para as nossas mães aí, para as mães que estão aí nos ouvindo, que depois vão escutar nossos vídeos aí, nossas lives, ter esse olhar e esse cuidado é muito importante. Até para o desenvolvimento do seu filho. Exatamente. Né? É isso aí. Bruna, e como é que foi a chegada do Davi? E como é que tem sido, né, a relação dos dois, as dinâmicas? Eu vi até no teu Instagram que você sempre faz ali que o Davi participe das atividades do NOA, como é que tem funcionado? Nossa, essa vinda do Davi, assim, foi muito bacana. Primeiro que para eu querer e ter essa segunda gestação, eu trabalhei muitas coisas em mim. Eu também tive muito contato com algumas mães de feedback dentro das redes de eu tenho muito receio de ter um segundo filho, eu queria, mas eu tenho medo. Eu queria conseguir lidar com tudo isso. Então, isso é uma outra questão dentro ali do universo da maternidade atípica, que é superar essas questões, se você tem um desejo genuíno por uma segunda gestação, sabe? Então, eu tive que lidar com muitas questões minhas para conseguir lidar com essa segunda gestação de uma maneira mais leve. Sim. E eu queria muito ter um segundo filho. Então, eu me preparei para ter uma segunda gestação, sabe? Para conseguir ter uma gestação tranquila, para passar pelas ecografias de uma maneira mais tranquila, porque a gente sempre vai ficar com aquela coisa, e agora? Será que tá tudo bem? Como é que vai ser? Não tem como a gente dizer que foi tudo 100%. Não, a gente sempre vai carregar receios, medos, isso é inerente ao ser humano, independente de qual for a gestação. Sim. Mas a vinda dele ajudou muito, assim, me ajudou e ajudou o Noah também, sabe? Porque pro Noah, assim, foi muito bacana dele ter esse parceirinho agora em casa, sabe? Quando o Davi veio, ele era muito bebezinho, né? Então, esse começo ali foi tudo muito estranho para ele. E o Noah, como ele não é verbal, ele mostra muito no corpinho dele. Então, quando o Davi chegou em casa, gente, foi muito interessante. Assim, gente, ele ficou doido, assim, trancou o intestino dele, daí depois soltou. Ai, meu Deus. E ele queria, assim, mostrar de alguma forma que ele estava entendendo que tinha uma movimentação na casa, sabe? E daí ele ficava sem dormir direito. E
bem mais assim comunicativo, mais agitado. E aos poucos ele foi ali entendendo aquele novo serzinho em casa, e o Davi foi crescendo, e agora ele já vai fazer 2 anos, ele interage muito mais com o Noah. Então, foi muito bom para a família, porque a maternidade ficou mais leve. Sim. Agregou muito, porque daí o Noah também tem aquele parceirinho de terapia. Eu sempre busco fazer com que eles participem das coisas juntos quando dá, né? O Noah tem uma rotina diferente da do Davi, são maternidades diferentes e tá tudo bem, né? A gente entender, tudo isso faz parte. Eu vejo muitas mães que têm uma criança com desenvolvimento atípico e típico, e elas se sentem muito culpadas. Muitas vezes eu posso levar o Davi num lugar e não posso levar o Noah, né? Então, a gente lidar com essas questões é importante. Por exemplo, eu já tive muitas dualidades em relação a isso. Eu ficava me sentindo mal. Poxa vida, eu queria tanto que o Noah estivesse aqui. Mas entender a particularidade do Noah, que ele, se ele estivesse naquele ambiente, ele não ia aproveitar da melhor maneira possível. Sim. E também proporcionar ao Noah momentos para ele é importante. Então, assim, você viver nesses dois mundos, assim, requer muito jogo de cintura, mas também agrega muito. Os dois aprendem muito um com o outro, sabe? Sim. O Davi, ele aprende muito com o Noah. E o Noah com o Davi. Então, o desenvolvimento dele também acabou melhorando. Ele interage mais com o Davi. Ele tem uma linguagem diferente com o Davi. Então, ajudou muito, assim, na dinâmica da nossa família. Assim, foi bem bacana. Nossa, que legal. E é muito bom isso, porque, como você falou, os 2 irmãozinhos, um cuidando do outro, né? Sim. Porque, tipo, o Noah tá ali, tipo assim, protegendo o irmão. E quando aconteceu tudo isso com ele, é por a forma dele também mostrar que ele tava protegendo o irmãozinho. Sim, né? Ele queria mostrar ali que ele estava participando de tudo aquilo de alguma maneira. Mas eu ouso até falar que quem aprende mais, acho que é o Davi com o Noah. Assim, o Davi aprende muito com o Noah. Eu acho que ele vai aprender cada vez mais. Assim. Sim, Ele já está ali desde pequeno, participando de um contexto de tanta diversidade. Eu acho que para ele, assim, socialmente falando, ele vai ser uma criança que já é muito inclusiva, né? Muito. Eu vejo muito isso, assim, os filhos dos terapeutas, quando eu faço o aniversário do Noah lá em casa, que é um aniversário todo diferente, inclusive e tal, o Noah é amiguinho dos filhos dos terapeutas. E de outras crianças que não são filhos de pessoas que têm convívio com a neurodiversidade. Certo. E as crianças que têm pais, filhos de fono, de TO e tudo, elas têm um olhar muito mais aguçado, mais inclusivo do que outras crianças. Porque já tem, assim, esse contexto naturalizado. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais esse movimento das crianças estarem junto dessa diversidade que é todas essas condições, é muito bom, é muito bacana. Muito bom mesmo. Até se você puder trazer as características do aniversário do Noah, né? Você fez um post também explicando a diferença, de que você fez o aniversário todo voltado para ele, né? Fiz, Isso foi, assim, um aprendizado ao longo dos anos, assim, que eu fui vendo, assim, que às vezes sempre a gente quer comemorar a vida dos nossos filhos, né? Sim. E eu sempre fui me questionando em relação a essa questão do Noah, porque o aniversário é pro aniversariante, né? Sim. Então, muitas vezes, a gente vê lá aquela festa, criancinha de 2 anos, 1 ano, uma festa gigante, a criança não tem nem noção do que está acontecendo. Você está fazendo a festa para quem, né? E eu comecei a me questionar muito sobre isso, sabe? Para quem que eu estou fazendo essa festa? Isso foi no aniversário de 4 anos do Noah que eu fiz ali, porque tinha passado pandemia e tal, e eu queria fazer, né, algo legal, assim. Sim. E daí foi uma festa, gente, que ele acabou, assim, participando pouco, ele participando. Ficou lá tirando foto, ficou ali na mesa com as pessoas, mas ele não curtiu, assim, da maneira, do jeitinho dele. Eu falei, não, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer um aniversário que é pra ele, porque esse é o objetivo. E daí eu comecei a fazer uns aniversários bem adaptados mesmo, dentro da minha casa, dentro do conforto da realidade dele, e com as brincadeiras e as atividades voltadas para ele. Então, com os amigos que ele convive, com a equipe dele, e, nossa, foi muito legal.
É um dos dias assim que eu vejo que ele curte muito, ele aproveita, ele se esforça assim, né, para fazer as brincadeiras, ele se dedica. E eu vi assim que valeu muito a pena, assim. E é um dia também que eu reservo assim para eu curtir com ele. Então eu não fico fazendo sala, não fico fazendo nada. Nossa, Eu certo, participo das atividades com ele, a gente fica lá junto e fez toda a diferença, assim. Fez toda a diferença. Então, inclusive nesse último aniversário que eu fiz dele, teve até algumas mães que falaram: nossa, eu tava tão desanimada aqui. Exatamente isso, Bruna. Eu não queria fazer nada pra minha filha. Ela vai fazer uma cirurgia daqui uma semana. Daí tinha uma outra assim, poxa, ela tá no quartinho dela lá. Agora eu vi isso, me deu vontade de fazer alguma coisa pra minha filha, pro meu filho. Assim, eu fiquei tão feliz, porque a gente realmente tá inspirando pessoas, sabe? Sim, muito, e a muito. gente faz assim, e cada um faz dentro da realidade que pode. Você faz dentro da sua casa. Faça, né, Bruna? Mas faça, Bruna. Eu acho que é isso. E temos aqui até um comentário da Flávia. Oi, Flavinha, obrigada. Eu vivo em 2 mundos, ela colocou, Bruna. Também tenho um casal de gêmeos, sou mãe atípica, Valentina e Anthony. Estão com 13 anos agora. Que legal. E parabéns, mãe. Aí você é uma mulher muito forte, porque já com 13 anos, imagine o quanto uma trajetória, né? Que você, mãe atípica, com 13 anos, quer dizer que lá atrás ainda nem se tinha, né? Ali muito diagnóstico que realmente podia estar fazendo. Sim. E você já vem aí cuidando e estão com 13 anos, que já estão uns rapazinhos, um casalzinho de gêmeos. Nessa história. Muita coisa, e nós queremos te conectar, hein, mãe? Venha para nós aqui, venha contar a sua história. Venha, procure a Bruna, dê um oi para ela lá no Instagram ali, troque informações, porque isso é muito bom. É muito bom, Bruna, esse momento. Por quê? Porque é ela trazendo como ela superou tudo isso com rede de apoio, sem rede de apoio, tudo isso que a gente vem falando com uma psicóloga ou sem psicóloga, né? Porque, como a gente fala, a gente sabe que as crianças estão bem assistidas, mas e as mães dessas crianças, que é o que nós trazemos e é o que você traz muito, essa fala aí desse cuidado. E, inclusive, isso, de fazer, sim, uma festa, de sim contratar um fotógrafo para fazer fotos, né? Dizer, olha aqui o meu filho, a minha filha, agora vem o Dia das Mães, ter esse momento com seu filho, com a sua filha, eu acho que é muito importante também para nós como mulher, né, Bruna? Sim, eu acredito que é a gente ter orgulho Bruna, da nossa trajetória. Você falou a palavra linda, sabe? Agora. Nosso filho fez aniversário, ele tá aqui, o quanto que ele lutou para estar aqui junto com a gente, se desenvolvendo, fazendo tudo que podia ali para estar participando daquela família, sabe? Entender também que aquele filho, ele tá ali porque ele quer estar com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família. Ele escolheu aquilo. Sim. E honrar tudo isso é muito bacana. É muito bacana. E também a gente sabe que, a gente acabou de falar isso, que Deus, ele é tão perfeito e ele sabe de tudo na hora certa, no momento certo e como tem que ser, né? E o Noah, que já veio com tanta trajetória de vida desde bem, né, pequenininho, e todo mundo dizendo que não vai. Ele sempre teve muito não, né, Bruna? Sim. E teve vários momentos em que eu sentia, e não sentia, era literal mesmo, tinha muita gente desistindo dele, né? Nossa. E eu sempre falei assim, enquanto ele tá lá respirando, ele tá lutando pela vida dele, ele não tá desistindo. Então, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Né? Então, toda mãe atípica, ela é especialista em tudo, menos em desistir. Sim. Nossa. Que realmente, porque eu digo para você que as mães atípicas, gente, a gente é mãe, mas olha que dá para tirar chapéu, tirar tudo, porque uma mãe atípica, ela arrasta aquela cadeira. Meu Deus, que força que ela tem com aquelas cadeiras, e ela leva aquela cadeira para cá, e ela leva, e hoje tem isso, e eu tenho fono, e depois volta, e tem, e não, e debaixo de frio, debaixo de chuva. A gente mora numa cidade que ela é muito extrema, né? Uma hora tá com garoa, de repente já saiu o sol, daqui a pouco já tá chovendo, novo tá frio, e aquela mãe arrastando e levando e puxando aquela cadeira e colocando aqui, e a gente vê que realmente ela não desiste um minuto sequer. Não desiste. E a gente entender que a gente não está desistindo, e o maior objetivo, a maior razão disso é porque ele não está. Porque ele não está.
né? Ele tá aqui, ele tá vivo, ele tá lutando, ele tá se esforçando. Sim. Você vê os nossos filhos nas terapias, eles querem participar, eles estão ali dispostos àquilo. Existe um fundo maior em tudo isso, né? Sim, e como você falou, eles sentem, né, Bruna? Eles sentem. Eles sentem, então, a mãe ali, a pessoa que está próxima. E para essas mães que se sentem, às vezes, tão assim, eu não estou dando conta, respira, procura uma rede de apoio, procura outras mães que estão junto, façam ali movimentos juntos, né, Bruno? Hoje Bruna, a gente sabe que tem aí muita gente que está hoje no movimento. Procurar também essas redes de apoio é muito importante. Sim. Né? E não se sentir sozinha. Manda uma mensagem para vamos fazer um café, vamos se juntar aqui. Você pega um bolo daqui, pega um café, sentar, conversar, porque isso para as mulheres é muito importante. É muito importante. E essa sensação também que a gente trouxe aqui agora, poxa, quando você está desanimada, tem dias difíceis e vão existir em qualquer área da nossa vida, isso vai acontecer. Lembrar que tem ali um serzinho que tá ali por você também, por você, sabe? Ele é essas crianças atípicas, elas são pessoas, seres, almas, assim, muito sensíveis. Muito. E eles são esponjinhas emocionais, assim, sabe? Então, entender, poxa, se eu não tô legal, ele também não vai estar legal, sabe? Ele precisa desse meu suporte. Então, eu preciso cuidar de mim para que ele fique bem. Sim. Sabe? Sim. E lembrar nesses momentos difíceis que sempre amanhece, né? Quanto mais escura possa ser a noite, vai amanhecer. Vai amanhecer. E ele vai estar ali do seu lado. Então, vocês estão caminhando juntos. Sim, sim. Né? Você não está sozinha em primeiro lugar porque tem o seu filho do seu lado. Sim, sim. E é aquilo que a gente está falando, a rede de apoio, lembrar que realmente você precisa ter esse momento com outras mulheres, porque você tem que lembrar que você não é só a mãe, você também é uma mulher, você também precisa ter esse olhar com você, esse cuidado, procurar realmente ter uma conversa com uma outra mulher, para que você possa realmente ajudar o seu filho também. Porque, como você falou, ele também sente. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. A gente teve aqui várias mães, né, Amanda, falando exatamente sobre isso, que às vezes elas estão cansadas e se sentem muito sozinhas. Né? Nessa luta diária, porque ser mãe já é algo que não é muito fácil. E quando se vem ainda ser uma mãe atípica, é ainda redobrada a atenção. Porque você é no extremo, você tem que falar e brigar com todo mundo, né? Porque enquanto você está falando o sim, muita gente falando o não para você. Então, é muito mais difícil, é sempre uma cobrança a mais que você tem que ter. E isso aí você consegue trazer junto para as mulheres quando você tem a tua fala na psicologia, quando você consegue trazer dentro do teu Instagram, você colocando isso para as mães. Como você falou, não é fácil. Eu tenho uma rede de apoio, mas eu tive que buscar isso também dentro de mim. Me permitir ter essa rede. Então, às vezes, a gente está tomado por esse turbilhão, a gente está confusa, a gente não consegue enxergar. Sim. Às vezes, essa mãe está cheia ali, sobrecarregada, cheia de tarefa, cheia de obrigação. Quando se ela conseguisse tirar essa névoa do olhar dela, olhar para ela, olhar para dentro, muitas vezes a gente consegue delegar algumas coisas, sabe? Que para as pessoas que têm ao redor, mas a gente está tão no automático que a gente não consegue enxergar. Né? A gente estava falando ali da sua sobrinha, da sua tia. A minha tia. Muitas vezes é a sua avó, né? É isso. A sua avó poderia delegar algumas coisas. Muitas vezes a sua tia poderia ali pedir por outras pessoas também. Sim. Só que ela está tão tomada naquele turbilhão de emoção e nessa codependência que muitas vezes ela não consegue delegar. Não. E a sua tia, consequentemente, é a única pessoa que ela vê como porto seguro acaba se tornando a sua avó. Só. Então, a gente lidar com essa codependência ajuda muito para essa mãe conseguir ter caminhos possíveis de delegar funções que realmente, às vezes, poderia outra pessoa fazer. Sim. Sabe? Então, a gente conseguir enxergar isso aos poucos, essa mãe conseguir ver no contexto dela o que cabe a mim e o que pode caber ao outro é muito importante.
Bruna, pode falar. e até sobre essas mães que se sentem sozinhas, você até comentou no começo sobre alguns grupos e projetos que você ali também apoia. Como que essas mães podem fazer para participar? Uhum. Sim, tem muitos grupos bacanas. A gente está tendo aqui, tem as Mães Extraordinárias, que é um grupo bem legal, que fazem alguns eventos com mães. Sigam lá no Instagram delas. Tem o Instituto Pedro Gabriel agora, que é um instituto que eu tenho trabalhado dentro de um projeto, que é o Redescobrindo Sua Essência, que a gente está trabalhando essa volta da autoestima da mãe atípica, perfeito, essa Bruna. volta da identidade dela como Sim, mulher. Então, a sim. gente, até quinta-feira agora, a gente vai fazer um evento para elas, né? Para algumas mães que a gente viu que está num estado assim de vulnerabilidade, que precisa desse olhar pouquinho mais aguçado. E existem várias outras organizações, várias ONGs, tem várias ONGs em relação ao autismo que você possa estar procurando na minha rede social. No meu Instagram você vai estar encontrando ali alguns canais. Sim. E entender também que você, dentro da sua comunidade, você pode ser um agente da sua comunidade de mudança, de criadora de grupos, assim, sabe? No seu bairro, ali na rua onde você mora. Eu conheço mais outra mãe, e essa mãe e a gente vai criando ali constelações de relacionamento. Existem grupos, mas se você... Poxa, eu tô sozinha, não conheço nenhum grupo, mas eu conheço aquela mãe ali que mora ali perto da minha rua, que também tem uma criança ali que ela precisava dar uma palavrinha. Se dispõe ali a conversar, vai criando você, sejam líderes desses grupos também, porque vocês têm esse chamado dentro de vocês. Todas as mães atípicas têm um chamado de formarem grupos e de se unirem. Então, você realmente sentir que você também é uma criadora de grupos. Sim, sabe? Perfeito essa tua colocação, Bruna, porque realmente, às vezes a gente está ali tão sozinha, mergulhada só no problema, que a gente não vê que existe soluções do lado. A gente só fica criando mais problemas, mais dificuldades, e não é sobre isso. Vai chegar uma hora que você vai ter que, gente, enxugar as lágrimas e falar, esse serzinho tão abençoado, tão especial, que Deus me presenteou, eu vou sim ter que cuidar dele, e ele eu tenho ele me tem, e vamos buscar sim outras alternativas. A gente não pode também ficar só focada no problema. Exatamente. Porque se você adoece, ele vai adoecer. Exatamente. E aí vai ser duas pessoas ali que vão estar ali. Não vai resolver em nada. E não vai resolver em nada. Então, como você falou, você teve teus momentos também, que você fala, e agora? Para onde que eu vou? Não. Eu vou sim. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou trazer. E com isso, mostrar para as outras mães, para as outras mulheres, que tudo é possível com conhecimento. Conhecer o seu filho também é muito importante, como você trouxe aqui no primeiro bloco, agora novamente. Você ter esse cuidado, esse olhar. A gente sabe também, Bruna, que existe muita dificuldade para as mães voltarem a trabalhar. Né? Então, às vezes, também fica muito difícil para ela, porque realmente bateu ali a questão financeira. Essa mãe precisa trabalhar, não tem como, recebe uma verba do governo, dependendo da situação da criança, mas que fica vinculada somente à criança. E ela não consegue nem, muitas vezes, fazer uma psicologia, ela não consegue nem passar na frente de uma clínica. E se ela vai para um posto de saúde, infelizmente, são filas, são anos que ela vai ficar ali na fila aguardando. Né? Então, quando se procura uma rede de apoio, a possibilidade é maior da gente saber o que está acontecendo com essa mãe e tentar, sim, levar ela para aquele cuidado. Né? Olha, é aqui que você está precisando agora. Então, vamos cuidar. A gente tem uma psicóloga que hoje atende com preço social. A gente sabe que tem muitas, realmente, clínicas, muitos espaços que fazem um valor simbólico, né? E conseguem realmente também estar ajudando essa mãe. Mas ela não pode ficar sozinha. Ela não pode se sentir também sozinha. Né? Então, entender, mães, vocês têm que entender que procurem. Porque, às vezes, a gente está com tudo muito aberto. Como a gente comentou, às vezes tem
espaços que podem dar curso, que podem falar, mas não conseguem achar as mães, porque elas estão fechadas no casulinho delas. Sim. Medo, vergonha, receio. Não. Você está aí falando, você está mostrando, você está dizendo, eu pego na tua mão e eu vou. Então, vamos. Então, para essas mães, por favor, gente, não está mais em tempo de ficar só achando que não tem tempo ou que não quer. Vamos. Vamos buscar, vamos fazer esse movimento crescer. É um movimento que pode, sim, crescer. E aceitar ajuda, né? Às vezes essa dificuldade também de aceitar ajuda, Isso, de encontrar os Bruna. meios de comunicação, os meios de oportunidades que existem por aí. Existem muitos cursos de capacitação disponíveis, né? Pelo SENAC, pelo Sim. SENAI, disponíveis para essas mães terem uma renda extra. Perfeito, Bruna. Isso é bem importante, né? Muitas vezes esse auxílio ele vai te limitar ali umas necessidades básicas, né? Mas você vai precisar, às vezes, de uma renda para você ter um cuidado um pouquinho mais especial com o seu filho. Então, ter essa renda extra, ir atrás de uma capacitação é muito importante. É muito importante. E existe, sim, meios para isso hoje em dia, disponibilizados, né, pela rede pública. Se for pelos sites, né, acho que do SENAC, do SENAI, eu acredito que tem ali alguns cursos. A gente até pode conversar sobre isso para divulgar esses serviços. Vamos fazer uma divulgação. Porque isso é uma problemática muito grande aqui que a gente ainda tem, né? A gente está falando de uma questão que não envolve não envolve você. Isso. Envolve uma questão estrutural. Sim. E a gente tem que encontrar ali saídas e passar por esses caminhos ali de uma maneira que lidar com o que tem, né? Isso, Bruna. E como dá. Então, a gente realmente tem... as coisas não são ali colocadas de mão beijada. A gente vai ter que, às vezes, ir atrás e dar uma fuçada melhor. Eu não consigo, estou numa fila de espera gigante do atendimento, então eu vou procurar um grupo em que as mães se reúnem todo mês e ali vai ser o meu espaço, o meu momento. Isso. Eu tenho uma pessoa que faz um preço social, tem um instituto que eu conheço, você tem que ir, às vezes, atrás, usar ali da internet, vai no Google, procura, porque tem pessoas que estão disponíveis, tem grupos de mães que estão disponíveis para acolher essa mãe. Sim. Se ela estiver disponível para buscar ajuda, porque acontece muito também. Por exemplo, eu já trabalhei no CAPS uma época, existem muitos grupos, mas com pouco engajamento, sabe? Então, assim, tirar também essa crença, esse preconceito de que buscar ajuda na rede de saúde, seja no CAPS, nas UBSs, não é sinal de fraqueza. Nunca. É um sinal de coragem. Muita. Isso é muito importante. A mãe entender que ela ir lá pedir, por favor, me ajudem, eu preciso desse suporte, não é porque ela está desistindo do filho dela. É porque ela está persistindo no cuidado com o filho dela. É porque ela está dando esse passo corajoso de ser uma mãe melhor, de ser uma mulher melhor, de conseguir enxergar além daquele horizonte que ela está enxergando hoje. E é pelo filho também, tudo que ela está fazendo. Então, você buscar ajuda, independente da rede, da realidade que você está, é importante, é corajoso e é necessário. Nossa, uma fala muito bonita que você trouxe. Rodrigo... Obrigada, Rodrigo, da Saúde Quântica. Ele falou aqui, mães, contem comigo, tenho interesse em fortalecer. Olha que bacana. Muito obrigado, doutor. É um prazer que você está aqui na nossa live aqui e obrigada mesmo. E com certeza nós iremos sim te procurar, viu? Então, olha aí, ó, anjos vindo para falar que estão aqui para poder ajudar mães, que realmente é aquilo que você trouxe, que você traz e que eu também estou aqui à frente querendo cada vez mais na parte das comunicações aqui, trazer mulheres, trazer mães, porque hoje eu vejo, Bruna, que realmente elas estão realmente precisando ser também escutadas. Sim. Porque falar, ela já fala pelos filhos, mas elas precisam de alguém que fale por elas, porque elas já estão esgotadas. Já. Elas já não sabem, mas elas o tempo todo brigando. A gente sabe que tem situações que tem mães que têm que entrar na justiça. A burocracia, ela é algo que por cansa situações. Demais. Exatamente. Então, ela já está tão cansada que ela fala, gente, eu ainda vou ter que brigar por mim. Sabe? Então, a gente trazer esse cuidado, esse olhar, essa atenção,
esse respeito e essa admiração. Porque essa mãe hoje ela não está como mulher ali, ela está só como mãe. Ela é só uma mãe cuidadora. Sim. Ela não tem capacitação nenhuma, ela teve que parar a faculdade, ela teve que parar a sua escola, o teu trabalho, ela já foi desligada do trabalho, recebeu tudo que tinha que receber e agora toca a vida. E muitas vezes o empreender que a gente está tentando colocar ela é para ela realmente voltar a se sentir valorizada, pertencente a uma sociedade que ela foi um dia e que hoje ela não é mais. Porque ela é só vista como quem? Como a mãe daquela criança típica, como a mãe daquela criança que tem uma certa deficiência, que tem um autismo mais agressivo, um pouco mais leve. Então, ela não é mais reconhecida como o nome dela. É a mãe do... E isso acontece, você pode ver que até dentro dos hospitais... a mãe do paciente e tal. Isso. Quando você está ali na clínica. Quando chega a responsável, a mãe do tal menino, a mãe da tal menina, não é falado o nome dela. Sim. E isso aí, a gente tem que lembrar, não, sim. É a Josiane, é a Amanda, é a Bruna, a mãe do Noah. Sabe? Então, trazer isso, eu acho que também é muito importante, né? Para que essas coisas comecem ela a entender, poxa vida, eu estou voltando a estar na sociedade. Eu estou... E também não se colocar como, hoje eu estou empreendendo para o tratamento do meu filho. Não, hoje eu estou empreendendo por mim. Eu estou empreendendo para dar uma situação melhor para o meu filho, mas não para um recurso de remédio, um recurso de fralda para o meu filho. Isso, com o tempo, magoa e machuca muito a mulher, né? Ela se sente cada vez menos assistida. E aí fica só a criança. Então, essa fala hoje nossa, que eu agradeço muito por você ter aceito, ter vindo essas 2 horas aqui. Gente, imagina, essa mulher aí Mas passou rápido. Passou rápido. 2 horas falando aqui foi muito bom. E você conseguir trazer isso para que outras mães, outras mulheres realmente digam, está vendo? Eu tenho meu filho incrível e tive tempo de 2 horas na Rádio Paraná Oficial. A gente se vira, né? E tem mais um pequeno. E tem mais um pequeno ainda, né? É isso aí. Bruna, foi um prazer recebê-la aqui na Rádio Paraná Oficial. Conte conosco sempre que precisar. Os microfones da Rádio Paraná sempre para vocês. Espero estarmos fazendo muitas coisas juntas, muita programação juntas. Fica aqui o meu carinho, o meu respeito por você, pela família. Quero que, se você puder, deixar o teu Instagram aqui para as outras mães, que nós temos algumas mães atípicas aqui. A Flávia acabou de falar, exato, é assim que nos sentimos. Tá vendo? Então, mas olha aí, não se sinta mais assim. Instagram da Bruna, já querem o Instagram da Bruna aqui, ó, tem alguns aqui. A Bruna vai passar agora o Instagram dela, vai lá, dá um oi. Flávio, meu respeito por você aqui. Então, aí já está uma conversa entre vocês aqui nesse Instagram. Que bacana, que bom. Bruna, por favor, deixe teu Instagram para todos que estão aí, que vão seguir a Bruna agora. Sim, gente, eu queria agradecer muito por ter vindo aqui hoje, por essa conversa. Acho que foi muito rica, a gente conseguiu ter uma troca muito bacana. E é muito importante a gente estar aqui compartilhando conhecimento, acolhendo as pessoas, mesmo que distante, mas trazendo uma palavra de que existe caminhos possíveis, sabe? E então, o meu Instagram, gente, é brunamassa.psico. Lá você vai encontrar maternidade atípica, saúde mental materna, acolhimento, informação. Eu tento passar assim, o melhor de mim ali, o que eu posso fazer para agregar na vida das pessoas, tá ali. É tudo com muito carinho, muito cuidado que eu tenho trabalhado nessa página. Nos meus atendimentos, ali vai ter um link também de contato. Se você quiser começar ali a sua jornada de autoconhecimento comigo, tem essa possibilidade. E lembrar, todas nós, mulheres, mães, que nós não estamos sozinhas. Nós estamos aqui juntas hoje falando isso e seguimos juntas buscando
ferramentas, oportunidades e alternativas possíveis na nossa jornada. Sim, é isso aí, gente. Então, por favor, gratidão. Gratidão realmente, Bruna, muito obrigada. E fica o convite para quando puder retornar novamente. Muito que a gente obrigada. Fale. E digo mais, você vai retornar aqui porque a gente tem muito projeto para fazer com essas mães atípicas e a gente ainda vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um bate-papo com outras mães aqui para que elas venham trazer também essas dificuldades, essas buscas, o que elas estão precisando. Eu acho que ficaria legal. Ia ser muito legal. Vamos fazer sim. Vamos pensar num bate-papo com elas. Eu tenho algumas mães, se você já tem alguma ali. Jô, vamos fazer... Você escolhe o dia da semana que você estiver tranquila, a gente traz. Eu já tenho as mães. Problemáticas urgentes, né? Questões atuais, sabe? Isso, Bruna. É muito trazer legal. para o mundo real o que está acontecendo com essa mãe, aonde que está ali, o que ela está sentindo, qual é a maior dificuldade hoje que ela está tendo e trazer para ela, e trazer para o nosso dia a dia para que fique mais leve, para que essa mãe sinta que elas têm ali uma rede de apoio e que nós estamos com elas. Legal. Muito obrigada. Vamos sim. Obrigada a todos que estiveram comigo aqui na live. Obrigada com todos que estiveram na outra live. Gratidão a todos que estiveram com nós na Rádio Paraná Oficial. Muito obrigada. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.